programa a seguir é livre para todos os públicos. Meus irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando sempre consolo, esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. E o nosso convidado de hoje já esteve aqui há algum tempo atrás em nossa cidade, inclusive no programa Atualidade Espírita. É o nosso irmão João Aparecido Ribeiro, que vem lá do Lar de Teresa, instituição espírita cristã de estudo e caridade, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, João, ao nosso programa. É uma alegria recebê-lo aqui mais uma vez. O prazer é nosso de poder estar novamente em Friburgo e novamente participar do programa Atualidade Espírita. E o tema que você nos apresentou, que está trazendo para nós, boa nova, boas notícias. Num momento como esse, que nós estamos vivendo com tantas notícias o tempo todo ruins, boas notícias são muito bem-vindas. E você está também prestigiando a Associação Espírita Fraternal, que está aniversariando e está nos trazendo palestras sobre o livro Boa Nova, né? Então, Boa Nova e boas notícias realmente tem tudo a ver, né? Nesse primeiro bloco, nós abordaremos um tema maravilhoso, um assunto maravilhoso. Nós vamos falar sobre Divaldo Pereira Franco. E você vai nos explicar, por favor, quem é Divaldo Pereira Franco? Bem, Divaldo Pereira Franco, para explicar no tempo que nós dispomos, realmente tem que ser muito conciso e é uma panorâmica. Serão pinceladas. São 90 anos que ele completa este ano. Aliás, completou, dia 5 de maio, 90 anos. Agora, né? Exatamente. E tivemos até a alegria de participar da comemoração no Teatro Municipal, no dia 2 de abril. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Foi um acontecimento apoteótico. Imagina. Então, Divaldo começa realmente na Tribuna Espírita aos 17 anos. É uma vida dedicada à difusão espírita através da oratória. Na época que não tinha todos os recursos que temos hoje, da eletrônica, que facilita realmente a comunicação. Ele tinha o potencial de voz, e com toda a técnica que ele usava, e criou um estilo próprio. Então, ele é ímpar, não existe outro dentro da proposta dele de divulgar a doutrina, com a construção mental que ele consegue fazer. Mas além desta tarefa realmente extraordinária, abrangente, não é localizada simplesmente no Brasil, na Bahia ou no Rio de Janeiro, é uma tarefa que abrange o exterior. Ele também passou a ser denominado de o Paulo de Tarso dos nossos dias. Imagina, hein? Que título maravilhoso, né? Porque é sabido no cristianismo que o Paulo de Tarso foi um dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que levou o cristianismo, a doutrina do Cristo, além da comunidade judaica, aos gentios. E as viagens de Paulo são famosíssimas. E o que faz Divaldo Pereira Franco? É um viajante itinerante, em que várias comunidades, vários núcleos espíritas foram organizados, foram instituídos com a orientação dele em inúmeros países. Brasileiros estão erradicados lá, começam esta tarefa e depois aquilo vai se alastrando e envolvendo os próprios patriotas dessas nações. Então é um trabalho de expansão do espiritismo fantástico, porque apesar de nós considerarmos hoje, ter essa estatística do IBGE, que o Brasil é a maior nação espírita do mundo.
O que traz para nós uma responsabilidade muito Uma grande. responsabilidade, não é à toa, né, que nos tornamos... E então existe o vanguardeiro que abriu esta possibilidade, Edivaldo Pereira Franco. Agora outros expositores, oradores que têm essa possibilidade, com um caminho aberto, estão dando continuidade. Então, essa importância dele não é só nacional, né? Não. Também internacional, como você está falando. É um cidadão do mundo, né? É um cidadão, né? Se tornou um cidadão do mundo. Sem dúvida. Bom, e Divaldo, você nos falou que completou agora. É importante, João, fazermos este apanhado, porque muitas vezes quem nos assiste não são só irmãos da doutrina espírita, são irmãos de outros credos que gostam do programa e que ficam conhecendo, né? Então você nos falou que ele completou 90 anos com aquele jeito de menino, né? De rapaz, né? Eu gostaria que você nos falasse da importância da obra de Divaldo. Quando a gente fala obra, são aí em vários aspectos, né, incluídos. Para falar da obra de Divaldo, assim, de uma forma bem objetiva, vamos abranger em 3 ângulos. A primeira nós começamos a falar, que é exatamente a obra da divulgação doutrinária, como orador. O segundo aspecto é a obra mediúnica. Tem mais de centenas de livros, tá? A gente entrando na casa de 250 ou 280 livros psicografados. Então essa obra mediúnica dele também contribui, é a obra de Divaldo, e é o segundo ângulo em que ele tem atividade, com vários espíritos e principalmente com a mentora espiritual dele, Joana de Ângeles. E o terceiro ângulo é a obra assistencial. A Mansão do Caminho, em Salvador, lá no bairro dos Alagados, é uma obra ímpar, não só na qualidade quanto na grandeza. Então, realmente, não temos palavras para explicar a grandeza dessa obra, somente indo a Salvador para ver. Porque qualquer coisa que desejamos dizer, comentar, ficará muito aquém. Começou simplesmente com um projeto de lares artificiais e foi se desdobrando, Hoje, realmente, é como se fosse quase uma cidade, uma comunidade. E são milhares de assistidos em várias faixas etárias, a começar pela criança. Não é voltado só para a infância, né? Não, abrange em todas essas épocas, essa fase. Até o idoso tem o atendimento. E também uma época estavam começando um trabalho que acredito que continue em franco desenvolvimento, que é a casa daquele que está prestes a desencarnar. Também essa atenção, porque é o apagar das luzes, então o carinho, a atenção dos trabalhadores, até porque muitos dos trabalhadores lá da Mansão do Caminho estão envelhecendo e pode não estar produzindo mais, mas nem por isso é excluído continuar a atenção, um carinho, né? Realmente pelo muito que produziu ao semelhante. Então é muito importante também que a gente fale sobre essa obra, que as pessoas busquem na internet, né, que tem lá toda uma apresentação do que é verdadeiramente esta obra, né? Perfeito. Nós, quando falamos aqui do aniversário de Divaldo, você nos trouxe um cartaz que gostaríamos também de mostrar aqui para os nossos irmãos, não é? A foto de Divaldo, sempre sorridente, né? E não dá, talvez, para a gente ler muito bem assim no vídeo, mas você nos mostrou aqui que no dia 6 de agosto próximo, você pode ir relatando, por favor? Ótimo, então a programação se estende na primeira semana de agosto, começa no dia 6 com o congresso do Centro Espírita Joana de Ângeles, Barra, e está sendo realizado lá no auditório do Metropolitan. Para esse congresso, quem está coordenando é o próprio Centro Espírita Joana de Ângeles, Barra. E os ingressos para esse congresso estão disponíveis pelo site www.sejabarra.org. O Seja é com C, de centro.
Centro Espírita Joana de Ângeles /.org. Então é seja barra. E entrando no site do Joana de Ângeles, todas as informações estão ali, inclusive a aquisição do crachá para poder ingressar lá no congresso. No dia 7, é na Sociedade Espírita, ou na Sociedade Hebraica, não é Sociedade Espírita, quase como fosse a nossa casa, porque todos os anos fazemos lá um espaço, né? Esse espaço do Quinto Seu. Então, está sob a responsabilidade do 5º Conselho Espírita de Unificação, que abrange a Zona Sul, desde Laranjeiras até aquela outra parte extrema da Zona Sul do Rio de Janeiro. Vai além do Leblon, ainda pega São Conrado. Então é a parte que o Quinto Seu congrega as casas espíritas ali. O Quinto Céu, então, tem nesse período a abertura do seu ciclo de palestras também. E todo ano quem abre o ciclo de palestra ou encerra o ciclo de palestra é o ciclo de palestra do Divaldo, está encaixado ali. E a Hebraica, então, cede esse espaço, é óbvio que nós alocamos o espaço para poder realizar, porque a capacidade realmente é considerável, é o único salão que temos na Zona Sul que comporta o público, né, do Divaldo. No dia 10, temos lá o Grupo Espírita André Luiz, na Rua de Quibá, no Maracanã. É uma instituição onde Edivaldo falou pela primeira vez na Tribuna Espírita no Rio de Janeiro. Então, por gratidão e carinho, ele mantém no roteiro de palestras dele ou de conferência o André Luiz. Muito bonito. Muitas pessoas perguntam, mas por que aquele programa que ali cabe 400 pessoas? Então, é pequeno. Mas foi ali que tudo começou, no Rio de Janeiro. No dia 11, a Universidade Espírita do Estado do Rio de Janeiro abre para nós a concha acústica, lá na UERJ, na Rua São Francisco Xavier. E tem o apoio do Grupo Espírita Caminho da Esperança. No dia 12, nós temos ali a Federação Espírita Brasileira, na sua sede histórica, que fica na Avenida Passos 30. Ali é considerado como centro, né? É a oportunidade de quem não conhece ainda conhecer a Federação Espírita Brasileira, na sua sede histórica. No dia 13, aí tem o feirão em prol da Mansão do Caminho. O acesso ao feirão é gratuito, é realizado no Museu Militar, na Avenida Pedro II, São Cristóvão. É o Museu Militar do Exército. É o apoio também do Grupo Espírita Caminho da Esperança. Então, todas essas atividades da semana, do roteiro de Divaldo, desde o dia 7, do dia 10, dia 11, dia 12 e dia 13, o acesso é totalmente gratuito. Que beleza. A abertura do dia 6, que é o Congresso do Seja Barra, esse aí tem uma contribuição que é feita através da credencial que a pessoa adquire. E a renda vai em benefício da Mansão do Caminho. Então é uma iniciativa do Centro Espírita Joana de Ângeles, que promove o congresso, objetivando auxiliar a obra mantida por Divaldo em Salvador. E também existe o outro seminário feito pelo pessoal, os amigos de Divaldo, pessoal do Movimento Espírita da Zona Sul, que é o 24º Seminário Beneficente para a Mansão do Caminho. No dia 9, que é uma quarta-feira, realiza-se também tradicionalmente na Casa de Espanha. Ele cede nosso espaço. Esse seminário, por ser beneficente, também as credenciais são oferecidas a R$50. E eles podem ser adquiridos na Livraria Espírita Joana de Ângeles, na Rua do Catete, pode também na livraria A Casa, na Rua do Bonfim. O Abrigo Teresa de Jesus também disponibiliza, e o Lar de Teresa também disponibiliza essas credenciais. Então, e no dia 8 de agosto, fora deste roteiro, ele estará em Rio Bonito. E esse é o roteiro de Divaldo em agosto de 2017, no Rio de Janeiro. Rio Bonito não é tão longe aqui da nossa cidade, porque temos aqui... É uma oportunidade. Uma excelente oportunidade de marcarmos aí uma caravana, porque realmente é uma... Agora, quem desejar ter uma visão desse cartaz, pode acessar pela internet. Então, também. Basta acessar o site do Lar de Teresa. É www.lardeteresa.org.br.
Nós colocaremos um cartaz destes na banca do Livro Espírita. Ótimo. Que nós temos aqui na Avenida Alberto Browning. Todos conhecem, eu estou aqui sempre falando, quase esquina de Augusto Cardoso, mas na principal via da cidade, que é a Alberto Browning. Então, lá ficará um cartaz deste para que aqueles que estiverem interessados poderão, inclusive, reproduzir, exatamente. E as casas espíritas certamente reproduzirão e colocarão. Mas também. A mocidade que eu estou observando não reproduz. Hoje, com o celular, fotografa. Fotografa. É muito mais simples, muito mais fácil. Facilitou. Né? Nós também já estamos entrando nessa, né? Então, você nos falou sobre a obra de Divaldo, nos trouxe aqui esse cronograma, né, de tudo que vai nos acontecer. Mas fala um pouquinho como foi essa festividade que você teve a alegria de estar presente dos 90 anos de Divaldo. Primeiro veio uma grande surpresa. Foi a primeira vez que Divaldo, ou uma atividade espírita, foi realizada no Teatro Municipal. Para a gente aquele era um tabu, vamos dizer assim, né? E, aliás, não só essa atividade espírita, como qualquer atividade religiosa. Tradicionalmente ali é uma casa dedicada a atividades artísticas, mas o Ivan, que é do MAP, do Movimento de Amor ao Próximo, lá do Rio de Janeiro, que todo ano realiza também um seminário em benefício da mansão, conduzindo lá essa tarefa, ele ficou em 2 espaços. Primeiro que ele pensou foi exatamente o Maracanãzinho, e o outro foi o Teatro Municipal. Mas o Teatro Municipal tem um glamour maior. Eu acho que né? Foi uma escolha muito acertada, né? E aí conseguiu realmente, a direção do Teatro Municipal abriu essa primeira oportunidade, que esperemos que seja a primeira de muitas, e foi realmente um festival, não tem a menor dúvida. E agora, para quem não pôde lá estar, também esteve lá o Oceano. O Oceano é o organizador da Versátil. Então, eu soube que já se uma reportagem, um filme sobre esses 90 anos de Divaldo. E, num momento, ele fez tomadas de cena dentro lá do Municipal, que deverá fazer parte dessa reportagem, que deverá sair dentro em breve. Ah, sim. O motivo principal, João, de você estar fazendo essa divulgação de tudo isso, fala pra gente. Bom, em primeiro lugar, é o carinho que nós temos com o Divaldo, com toda a Mansão do Caminho. Há um vínculo desde a nossa mocidade, com esse trabalho fantástico, essa dedicação. E Divaldo é uma referência, principalmente para a minha vida. Então é um sentimento de gratidão. Paralelamente a isto, nós temos esse vínculo com o roteiro de palestras dele, de conferência no Rio de Janeiro. Porque há alguns anos nós estávamos fazendo a gravação de todas as conferências. E a matriz da conferência, diretamente para a mansão, era replicando e distribuindo. Então essa apertou mais o laço. Depois, nesse roteiro ainda, como nós estamos integrando o 5º Conselho Espírita de Unificação, então a tarefa lá na Hebraica especificamente é do 5º Seu. Integrando o 5º Seu, os vínculos tornaram-se maiores ainda. Mais próximos, mais apertados. Mais próximos, mais apertados. Você aqui, eu quando falei a respeito da sua pessoa, eu disse que você pertence ao Lar de Teresa, ali em Copacabana. Fala um pouquinho também sobre esta casa. Tem outros amigos, outros irmãos nossos friburguenses que estão lá também participando. Lá. Lar de Teresa é realmente a nossa casa abençoada, como todas as outras casas são, mas nós dizemos referente à oportunidade de desenvolver as nossas tarefas. Então, quando chegamos lá, Teresa, fomos recebidos com todo carinho, com todo amor, como caracteriza realmente a casa espírita. E começamos a nossa tarefa na implantação do estudo sistematizado no Lar de Teresa. E estamos nessa tarefa até os dias de hoje. Então, o número de pessoas que transitaram pelo Lar de Teresa é considerável. E então, dentro dessa consideração, desse aspecto, nós não somos, na função de vice-presidente. E aí a responsabilidade maior é não só na formação dos trabalhadores, formação que nós queremos dizer é a oportunidade de trabalhar, desenvolver a potencialidade. E ter realmente a visão
de fazer esse aspecto de transição para que o trabalho continue, o trabalho prossiga. E a fundadora do Lar Teresa, a nossa querida Dona Brunilde, que também já vai lá pelos 90 anos de idade, mas está plenamente ativa. Este mês, este ano, este mês, meu último domingo, ela estará lançando mais um livro. Uma série de livros, são os heróis da humanidade. É o livro esse de Pasteur, Louis Pasteur, a pedido, a encomenda do Lar Fabriano de Cristo, né? Então já está saindo o 5º volume dessa coleção. Ela lançará no último domingo no Lar de Teresa. E ela é a nossa referência, tanto da dedicação da casa, do amor à obra que foi instituída, mas é da desvinculação do personalismo. Então ela, no momento certo, ela soube se afastar da administração, colocando aquele pessoal que estava ali realmente amadurecido, e ela tomou fôlego aí. Há necessidade de me liberar da tarefa administrativa para lançar os livros. Então já tem mais de uma dezena de livros lançados, de livros que são de mensagem recebida na Teresa, outra da própria lavra dela. Então aí nasceu a editora Lar de Teresa. Então estamos responsáveis também por essa frente de trabalho. E para nós é a oficina de trabalho abençoado. É uma benção, né? E quem puder fazer uma visita, nós teremos o imenso prazer de receber. Em Copacabana, qual a rua? É na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, 507. Então ali nós temos vários conjuntos que compõem a sede do Lar de Teresa. Então fica aqui o convite aos nossos irmãos, e nós temos algumas pessoas daqui de Friburgo que, em mudança para o Rio de Janeiro, procurando, não é, uma casa para frequentar, já nos deram notícias de estarem frequentando lá. Estão passando conosco, como também temos aqui o contato com outras casas aqui de Friburgo, também estabelecendo esse contato, né? É muito importante essa união, não é? Então, João, nós vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos, meus queridos irmãos, com João Aparecido Ribeiro, lá do Lar de Teresa, no Rio de Janeiro, nos trazendo boas novas, boas notícias, muito boas notícias. Então, até já. Vamos a um breve intervalo. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis.
Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar transformação interior. Meus queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o nosso querido irmão João Aparecido Ribeiro, lá de Copacabana, no Rio de Janeiro, do Lar de Teresa, Instituição Espírita Cristã de Estudo e Caridade, lá em Copacabana. E ele está nos trazendo um tema muito interessante: boas novas, boas notícias. A primeira notícia nós já passamos no primeiro bloco, que foi a alegria dos 90 anos de Divaldo Pereira Franco e também um pouco de sua obra, um pouquinho, mas fica aí instigando a curiosidade daqueles que desejarem buscar, os que ainda não têm esse conhecimento, mais um pouco sobre a trajetória de Divaldo, que é belíssima, certamente. E agora nós vamos também trazer uma outra notícia maravilhosa. Os 150 anos da Gênese, que será comemorado no próximo ano, né? E, por conta disso, um congresso espírita que também está fazendo uma correlação, né? Iluminando novos tempos. Fala um pouquinho para a gente, enquanto eu mostro esse cartaz também aqui. Então, o CERG, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, promoverá em 2018, no mês de outubro, nos dias 12, 13 e 14, o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, comemorando 150 anos do livro A Gênese, Os Milagres das Predições, segundo o Espiritismo. E o tema central, Iluminando Novos Tempos. É um patrocínio, então, como nós dissemos, do CERG, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós estamos com esse cartaz que também será afixado lá na banca do Livro Espírita e com vários palestrantes confirmados. Você poderia nos passar aí o nome desses irmãos? Então, confirmados, nós estamos com esses palestrantes. O Jorge Godinho, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira na atualidade. Haroldo Dutra, que é conhecidíssimo no movimento espírita. André Trigueiro, também muito conhecido jornalista. Alberto Almeida, é um psicólogo lá do Belém do Pará, conhecidíssimo no movimento espírita. Ivana Rainsky, Rossandro Kinklage, Sérgio Said, Sandra Borba e Henrique Fernandes, todos expositores de primeira grandeza do movimento espírita na atualidade, com suas obras projetadas, com vários livros escritos, né? E estão aí realmente promovendo a divulgação da doutrina espírita no melhor nível possível. Então você nos passou as datas de 12, 13 e 14 de outubro de 2018. Perfeito. Dia 12 normalmente é um feriado, então aproveita em feriado. Vai aproveitar aquele feriado, né? Do dia Exatamente. Nossa Senhora Aparecida, Dia da Criança, que é uma data até que facilita as pessoas, né? Para essa viagem. E aí estaremos comemorando os 150 anos da Gênese. E Divaldo Pereira Franco é o convidado especial. Nossa, por isso nem aparece no cartaz. É um livre acesso, né? Convidado especial. E esse tema, Iluminando Novos Tempos. Fala um pouquinho, a Gênese, Iluminando Novos Tempos. É importantíssimo nós observarmos que existem várias filosofias, vários ramos da filosofia que esclarece, de uma certa forma, a origem da vida, principalmente no campo biológico, no campo material. E como o próprio codificador Allan Kardec afirma nas obras da codificação, secundando as instruções dos espíritos, que a ciência vai até um limite. Chegar naquele limite, ela não passa. Porque o que extrapola do material não é mais da alçada da ciência. Não era, porque hoje as coisas já começaram a mudar. Já tem muitas novidades nesse terreno, nesse espaço.
Mas a época que a Gênesis foi lançada, realmente havia o rigor científico de não mesclar religião com ciência. Porque a ciência conseguiu romper com aqueles grilhões da crença dogmática e foi a liberdade da manifestação da inteligência. Então, o que tinha o sinal, assim, o envolvimento da religião, havia sempre, aparentemente, um antagonismo. Isso, historicamente, a gente lembra no período desde Ptolomeu, com a teoria geocêntrica, a Terra era o centro do universo. Depois vem a história de Galileu, né? Antes de Galileu vem Copérnico. Copérnico, então, vem com a teoria heliocêntrica. Aí foi uma briga entre ciência e religião, com a ameaça de ser excomungado, mas o quê? Porque contrariava um dogma da religião tradicional, da crença dogmática. E aí ele se acomodou, porque era uma teoria que ele estava apresentando. Mas Galileu, já numa época mais à frente, mais para cá, constrói o primeiro telescópio rudimentar. Aí com o instrumento ele comprova a teoria de Copérnico. E com essa comprovação, não era mais uma teoria, mas uma realidade. A Terra gira em torno do Sol. Aí, queira ou não, a crença dogmática teve que se curvar, né? Mas levou muito tempo. Foi há pouco tempo atrás que o Papa retirou a excomunhão de Galileu. Ele estava excomungado até há uma década, mais ou menos, para ainda estava prevalecendo isso. Mas nos dias atuais, nós estamos assim bafejados por várias mentes iluminadas. Há esses dias há pouco, nós ouvimos numa reportagem nos programas de televisão, na abertura do programa, cientistas declarando que é impossível não admitir uma inteligência na concepção do mundo. E demonstrando isso de uma forma bem estruturada, que tudo tem uma base matemática. Essa base matemática, o número constante, é como se fosse assim a assinatura divina, partindo de um cientista. Então nós estamos vivendo naquele limiar que a proposta da doutrina espírita é exatamente ser aliança entre a ciência e a religião. Então onde a ciência vai e para porque não é da sua alçada, a doutrina espírita continua. Então, o que contém a Gênese, nós recebemos uma contribuição fantástica de Francisco Cândido Xavier, o médium por excelência, através do livro A Caminho da Luz. Então ali Emmanuel desdobra a origem do nosso planeta, o que a Gênese fala assim ainda comedida, dada a época, que foi lançada em janeiro de 1868. Então, mais para cá, a ciência progrediu, desenvolveu, trouxe novas conquistas, possibilitando uma maturidade no pensamento humano. Aí era propício realmente o lançamento dessa obra. E é a obra que nós recomendamos a todos que queiram começar a abrir mais a concepção da nossa origem, da nossa existência, A Caminho da Luz, de Emmanuel. Chico Xavier, né, na psicografia. E aí, você está aqui nos trazendo essas boas notícias através de todos esses eventos que vão acontecer, que engrandecem, divulgam, e também está fazendo uma palestra, um ciclo de palestras, talvez, que o Fraternal está promovendo, não é? Com certeza. E qual é o capítulo do Boa Nova, do livro Boa Nova, que você está abordando lá na Associação Espírita Fraternal? Boa Nova é mais um livro lançado pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o espírito é Humberto de Campos. Nesse livro ainda sai como Humberto de Campos, mas depois de um processo, um histórico aí, passou a adotar o pseudônimo de Irmão X. Mas isso está ainda como Humberto de Campos. É o capítulo 16. O tema é em torno daquele discípulo que gostava de tocar, Tomé. Muito interessante. Então, o tema é que fala sobre Tomé. É baseado exatamente no capítulo 16. No capítulo. E isso nos remete à fé, não é? Sem dúvida nenhuma. A fé, a certeza que ele precisava e a nossa fé também, tantas vezes, está buscando uma certeza, uma coisa. Fala um pouco sobre a fé.
que eu podia dizer assim, bem sintético, em função do tempo, que é preciosíssimo, o nosso Mestre Jesus usou a expressão para Tomé. Tomé, toque. Porque isso foi após a chamada ressurreição, o ressurgimento de Jesus. Então, Jesus surgiu num ambiente onde todos estavam reunidos, menos Tomé. E Tomé, então, falou assim, mas vocês estão dizendo que ele ressuscitou, mas eu só acreditaria se tocasse na chaga dele. Vocês tocaram? Não houve necessidade. Nós ouvimos, nós vimos. Bom, mas Tomé continuou nessa posição. Numa outra oportunidade, todos estão reunidos e Tomé está presente. E quando Jesus surge, então, diz, Tomé, venha, toque. Ele estava vendo e ouvindo Jesus. Não, mestre, não há necessidade. Mas Jesus estava demonstrando que tinha conhecimento no íntimo da criatura. Ele sabia da dúvida dele. Ele tinha se expressado que somente acreditaria se tocasse a chave. Venha, Tomé, toque. Aí Tomé vai e toca. E ele então diz, Tomé, tu creste porque tocaste. Bem-aventurados os que não viram, não ouviram, não tocaram e creram. Então a fé, ela transcende a capacidade dos nossos 5 sentidos materiais. Na visão de Tomé, a coisa está assim meio materializada, acreditando nos sentidos que são falhos. Pelo menos ele tinha uma coerência também que não acreditava no que estava vendo, porque pode haver uma ilusão, mas ele achava que tocando era o suficiente. Mas hoje, quando se fala em termos de fé, existe no estudo, nós fazemos a doutrina espírita, 2 conceituações. É a fé dogmática, que não pede raciocínio. Ela nem pode raciocinar. É uma crença que é praticamente compactada. Você tem que crer que é assim. Os dogmas. E a fé raciocinada. Então, na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec colocou ali na página de rosto do frontispício, fé raciocinada é aquela que encara a humanidade de frente a frente em qualquer época. A razão, fé raciocinada é aquela que encara a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então, por quê? Porque ela é aberta, permite o raciocínio. Nenhuma obra divina impede o progresso, a evolução do ser humano. Então a pessoa ela não crê porque ela não entende. Mas se ela passar a compreender, essa fé torna-se uma convicção, uma certeza. E essa certeza é uma fé que move montanhas realmente. Então, quando nós observamos essa proposta de estabelecimento de convicção, 2 fontes, o extremo. Mais ou menos 2000 anos, Jesus esteve aqui na Terra. Veio para trazer a Boa Nova, que bifurca em 2 ângulos. Um ângulo da Boa Nova, ele revela, exemplifica a lei do amor. E traz uma nova concepção existencial de Deus. Deus não é o Senhor que pune, que castiga, que dá prêmios. É um Pai de infinito amor, de infinita justiça, de infinita misericórdia. E ele exemplifica que amor é este. Não é amor baseado no pieguismo reducionista, é um amor amplo, que transcende, que brilha, que expande. E a outra angulação da Boa Nova é exatamente ele vem trazer a notícia e demonstrar a existência e imortalidade da alma. O cristão não deveria ter dúvida sobre a sua imortalidade, porque no que ele ressurge, ele demonstra exatamente que não morreu na cruz. Convive com os discípulos por um período de 50 dias. Agora, qual a proposta da doutrina espírita como consolador prometido? Prometido por ele. Se me amardes e guardares os meus ensinos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador, o Espírito de verdade, que repetirá tudo que vos tenho dito e vos dirá muito mais que por hora não podeis suportar, e ficará convosco por todo o tempo. Então, na época em que a humanidade está desejosa de informações, de esclarecimento, porque é a emancipação intelectual. Todas as pessoas perguntam, questionam. Então há necessidade de uma doutrina que venha ao encontro desses anseios, tirando as dúvidas. E ao eliminar as dúvidas, estabelece a convicção. E a proposta do lançamento do Livro dos Espíritos, na questão 919, sub pergunta A,
Santo Agostinho termina na resposta dizendo: sabemos que vós dizeis ser certo presente e incerto futuro. Pois é exatamente esta dúvida que estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo, a tal ponto que não reste nenhuma dúvida acerca da vida futura. Com este objetivo, primeiro chamamos a vossa atenção pelos fenômenos retumbantes, a época das mesas girantes. E agora vos damos as instruções precisas que vos achais incumbidos de espalhar. Então veja, Alfa, Jesus, Ômega, o Consolador prometido por Ele. Uma beleza, né? Então, quando você nos traz essas boas novas, essas boas notícias, nós juntamos aqui as duas coisas e foi uma escolha também muito feliz do Fraternal com este livro maravilhoso, mostrando Jesus ali com todo o seu amor. Sem dúvida nenhuma. E principalmente falando em fé, você está nos trazendo aí essa certeza de que essa fé precisa estar muito ali fortalecida dentro de nós, nesses tempos difíceis. Sempre tivemos e temos tempos difíceis, não é, João? Sem dúvida nenhuma. Faz parte do processo evolutivo. Exato. A dificuldade leva a pessoa a sair da zona de conforto. Não podemos achar que é um momento para desespero, para nada disso. É um momento em que, fortalecendo a nossa fé, nós vamos galgando um pouquinho mais, né? Sem dúvida nenhuma. Nesses minutinhos que faltam aqui, eu gostaria que você deixasse para os nossos irmãos suas palavras finais, suas palavras aí de esperança em novos tempos, esperança, tudo isso que a doutrina espírita nos apresenta. A maior esperança que a gente possa realmente alimentar parte exatamente do nosso Mestre Jesus, modelo e guia. Ele disse que veio para que nós tenhamos vida, e vida e abundância. É o momento de nós entendermos que essa vida e abundância não são as vidas materiais, nos mundos materiais. É exatamente vinculado à nossa imortalidade. Então, quanto mais nós trabalharmos a nossa crença como artigo de raciocínio, de entendimento da nossa existência como seres imortais, isso transformamos numa convicção, nós estaremos caminhando seriamente para um estágio mais feliz. Maior parte dos sofrimentos, porque ele ainda nos disse: cuidai de amealhar o tesouro no reino dos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Porque onde puseres o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, enquanto o tesouro do ser humano são os bens materiais, ter para ser, o sofrimento é exagerado. A perda de qualquer deles é sofrimento. João, nós agradecemos muito, muito sua presença aqui em nosso programa, desejando que em outras oportunidades você possa novamente estar aqui conosco. Muito obrigada. Quem agradece sou eu por essa bela oportunidade abençoada e principalmente a atenção dos distintos amados ouvintes, telespectadores que prestigiaram esse horário do programa que vai ao ar com tanta propriedade e objetividade, contribuindo para o esclarecimento da opinião pública. Eu agradeço por mais essa oportunidade. Muito obrigada. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, o Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam da nossa presença física, do nosso carinho, do nosso amor. Visitem também a Banca do Livro Espírita, na Avenida Alberto Braune, quase esquina de Augusto Cardoso. Encontraremos a preços bastante interessantes vários exemplares de nossa doutrina e também agora colocaremos os cartazes das boas notícias que o nosso querido irmão João nos trouxe. Então, estejam todos bem certos de que lá vocês encontrarão o material necessário para os nossos estudos, para o nosso conhecimento. Tenham todos uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai, nos amparando sempre
e Jesus, meigo nazareno, caminhando ao nosso lado. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.